Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Você está aí no futuro, eu estou aqui no passado, precisamente no dia da live dos 1000 dias da Tenda do Necromante. Mais tarde, 19 horas. Agora é cedo, agora são 7 horas e 22 minutos dessa manhã de 28 de outubro. Aqui, desde o passado, estou numa maratona para bater 50 vídeos gravados em 4 dias. Eu gravei 12 na sexta, 15 no sábado, 12 ontem, domingo, e hoje eu pretendo gravar 12. Vai bater 51. Uma boa ideia. Eu vou, então, ler o 30º vídeo. Edgar Morin, o método 4, as ideias. Você já sabe se à noite nós alcançamos pelo menos 1000 peregrinos online ao mesmo tempo. Eu vou descobrir mais tarde. Estamos começando o dia com 484 apoiadores na nossa Bíblia Livre. Falta um para 485 e a gente então poder comemorar um apoiador ativo desde o primeiro dia do projeto de tradução da Bíblia, já que são 485 dias corridos desde 1º de julho de 2023 até hoje, 28 de outubro. Você já sabe, eu vou descobrir mais tarde. Mas aí no seu futuro, quantos apoiadores estão inscritos e ativos no projeto de tradução da Bíblia? Deixa aí no comentário. Vamos ver se aumentou. Tomara que tenha aumentado. Bem, na leitura de hoje, noosfera e cultura. Uma sessão muito boa. Eu sou suspeito, né? Eu adoro Edgar Morin. O terceiro reino. Domínio da zoologia e domínio da cultura. 2 compartimentos misteriosamente similares. Talvez nas leis de sua arrumação, mas apesar de tudo, 2 mundos diferentes. Noosfera e cultura. As representações, símbolos, mitos, ideias, são englobados ao mesmo tempo pelas noções de cultura e noosfera. Do ponto de vista da cultura, constituem a sua memória, os seus saberes, os seus programas, as suas crenças, os seus valores, as suas normas. Do ponto de vista da noosfera, são entidades feitas de substância. O termo aqui é espiritual, mas na verdade é mental, e dotadas de certa existência. Oriunda das próprias interações que tecem a cultura de uma sociedade, a noosfera emerge como uma realidade objetiva, dispondo de relativa autonomia e povoada por entidades que denominaremos seres de pensamento. Na péssima tradução, seres de espírito. Seremos levados a reconhecer os tipos, classes ou espécies de seres de pensamento, as suas regras próprias de organização, as condições da sua vida e da sua morte, isto é, da sua autonomia e dependência, das suas relações, associações, dissociações, conflitos, evoluções, degradações. As suas relações de simbiose, parasitismo, exploração com a esfera antropossocial, da qual fazem parte, mesmo sendo distintos, como veremos mais adiante. Noosfera, atmosfera. Vivemos, vale lembrar, em um universo de signos, símbolos, mensagens, figurações, imagens, ideias, que nos designam coisas, situações, fenômenos, problemas, mas que, por isso mesmo, são os mediadores necessários nas relações dos homens entre si, com a sociedade, com o mundo. O homem se relaciona com outro homem, com a sociedade como um todo e com o mundo
por meio das ideias, dos símbolos, das figurações. Observe como nessas três designações você pode passar batido e não perceber a explicitação da pragmática. Vou repetir o trechinho. Homens, as relações dos homens entre si, com a sociedade, com o mundo. O homem com ele mesmo, estética. As relações estéticas são mediadas pelas ideias. A relação do homem com a sociedade, política. As relações políticas são mediadas pelas ideias. A relação do homem com o mundo, heurística. As relações heurísticas são mediadas pelas ideias. Nesse sentido, a noosfera está presente em toda visão, concepção, transação entre cada sujeito humano com o mundo exterior, com os outros sujeitos humanos e, enfim, consigo mesmo. De novo, pragmática. O mundo exterior, heurística, os outros sujeitos humanos, política e, enfim, consigo mesmo, estética. A noosfera tem certamente uma entrada subjetiva, uma função intersubjetiva, uma missão transsubjetiva, mas é um elemento objetivo da realidade humana. Essa esfera é como um meio no sentido mediador do termo, interposto entre nós e o mundo exterior para fazer-nos comunicar com esse. Eu gosto de usar como metáfora limitada à beça o caramujo, porque ele tem o corpo dele, ele secreta uma gosma e ele desliza sobre essa gosma. Para manter a sua estabilidade, ele precisa de muita umidade. Quando você vê um caramujo tendo passado por uma parede, você vê que fica um lastro brilhoso, dependendo da incidência da luz. É a gosma que ele foi deixando. Aí eu me pergunto, o caramujo anda sobre a terra ou sobre a gosma? Bobagem. Sem a terra ele não anda, sem a gosma ele não anda. A noosfera é a gosma do caramujo. Nós a secretamos para poder nos movimentar no mundo. É o meio condutor do conhecimento humano. Além disso, envolve-nos como uma atmosfera propriamente antropossocial. Assim como as plantas produziram o oxigênio da atmosfera, agora indispensável à vida terrestre, as culturas humanas produziram símbolos, ideias, mitos, que se tornaram indispensáveis às nossas vidas sociais. Os símbolos, ideias, mitos criaram um universo onde, segundo a tradução, os nossos espíritos habitam, mas o correto é onde nossos pensamentos habitam. É extraordinário que uma noosfera extremamente rica e densa de mitos, lendas, espíritos, aí sim espíritos, deuses, saberes, envolva os grupos humanos mais arcaicos, como os aborígenes da Austrália ou da Amazônia. O desaparecimento gradual dos mitos arcaicos fez-se em proveito de uma nova noosfera, a das grandes religiões da antiguidade e dos tempos modernos. O estreitamento contemporâneo da área das grandes religiões no Ocidente não diminuiu de modo algum a espessura da noosfera. A proliferação das ideologias e das ideias abstratas e o enorme desenvolvimento do saber científico e técnico caminham juntos com o do universo imaginário da literatura, do romance, do cinema e da televisão. Cada poema inventa um mundo, cada romance, cada filme cria um universo. Por toda a parte, a noosfera expande-se e torna-se mais espessa. As diferentes noosferas, saídas das diversas culturas do globo, comunicam-se agora, mais ou menos entre elas, e são desenvolvidas por uma noosfera planetária, ela própria em expansão, como acontece com o universo físico. O crescimento e o desenvolvimento da noosfera assegura uma comunicação sempre mais ampla e mais rica com o universo. Mas, ao mesmo tempo, a
proliferação noosférica, não somente dos mitos, mas também das abstrações, acentua a separação entre o mundo e a natureza, ou mesmo entre humanos e humanos. A noosfera não é apenas o meio condutor mensageiro do conhecimento humano. Produz também o efeito de um nevoeiro de tela entre o mundo cultural, que avança cercado de nuvens, e o mundo da vida. Assim, reencontramos um paradoxo maior já enfrentado. O que nos faz comunicar é, ao mesmo tempo, o que nos impede de comunicar. Sem as ideias, nós não nos comunicamos com as pessoas, mas por causa das ideias, nós nos desentendemos. A pessoa diz uma coisa e a outra entende outra. Demografia da noosfera. A noosfera é povoada de seres materialmente enraizados, mas de natureza, novamente a tradução horrorosa, espiritual, de natureza mental. São feitos de pensamento, e só de pensamento, os seres da noosfera. Da palavra saudade ao onipotente Deus do monoteísmo. Não passam de palavras. Lembremos que a própria matéria é muito pouco material, pois um átomo tem 99% de vazio e as partículas que o constituem têm uma materialidade ambígua. Do mesmo modo que a informação tem sempre um suporte físico, energético, embora permanecendo imaterial, o mito, o Deus, a ideia, tem um suporte físico, energético nos cérebros humanos e concretizam-se a partir da materialidade das trocas químico-elétricas do cérebro, dos sons das palavras, das inscrições. Dispõe, sobretudo, de um suporte biológico, constituído por esses mesmos cérebros, e é isso que lhes insuflará uma vida própria. Todavia, não passam de pensamento. Assim como a biosfera comporta uma extraordinária proliferação de seres diversos, do vírus à sequoia, da pulga ao elefante, a noosfera comporta uma extraordinária diversidade de espécies, dos fantasmas aos símbolos, dos mitos às ideias, das figurações estéticas aos seres matemáticos, das associações poéticas aos encadeamentos lógicos. Mas enquanto o conhecimento da organização nucleoproteica permite captar hoje a unidade da diversidade viva, a vida múltipla da noosfera não é reconhecida em sua unidade. O seu domínio, perpassado por inúmeras disciplinas, é quebrado por essas disciplinas fragmentárias, ainda incapazes de comunicarem-se entre elas. Há parcelas da noosfera que são cultivadas, mas a noologia é res nullius, coisa nula. Assim a consideram as disciplinas universitárias. Evidentemente, é muito difícil estabelecer um vínculo entre o sonho e a operação lógica, a obra romanesca e a teoria científica, para além da sua copresença na noosfera. Podemos, ao menos, tentar uma primeira tipologia. Assim, podemos distinguir o tipo de existência própria das entidades relacionadas com a estética, poema, canto, e o próprio das entidades relacionadas com a crença ou conhecimento, Deus, ideia. Essa distinção é aparentemente muito clara em nossa cultura modernizada, laicizada, mas era apenas subjacente nas antigas culturas, em que os cantos, danças, esculturas,
pinturas, embora provocando emoções propriamente estéticas, eram inseparáveis do culto e diziam respeito também à crença, ao mito, à religião. Mesmo hoje, estética e conhecimento, eu diria estética e heurística, permanecem, de certa maneira, implicados um no outro. A dimensão cognitiva está presente não somente na obra romanesca ou poética, mas também na obra pictórica ou musical. Como nos disse justamente Bruno Lussato, há um pensamento na Appassionata ou na Nona Sinfonia. O nosso trabalho deixará por explorar o domínio estético da noosfera, a fim de consagrar-se aos domínios relacionados diretamente com a crença e o conhecimento, e particularmente com as ideias. Outra tipologia poderia inspirar-se na distinção física entre estados gasosos, entregues à agitação termodinâmica, e estados sólidos, nos quais os componentes atômicos ou moleculares estão ligados entre eles de maneira estável. Assim, quanto aos estados gasosos, os fantasmas e sonhos que parecem jorrar de uma fonte fervilhante, onde representações, rememorações e imaginações combinam-se aparentemente ao acaso, proliferam em desordem, dispersam-se e dissipam-se rapidamente. Quanto aos estados quase sólidos, organizados de maneira estabilizada, os mitos, as doutrinas, as ideias são com frequência entidades com organização forte e duradoura, cuja vida pode ser milenar, como a das grandes sequoias. Podemos distinguir dois grandes tipos de entidades dessa natureza. As entidades cosmo-bio-antropomorfas, mitos e religiões povoados de seres com aparências animais ou humanas, gênios, espíritos, deuses. As entidades logomorfas, doutrinas, teorias, filosofias, que são sistemas de ideias. Entidades com forma humana ou animal e entidades expressas unicamente por palavras logomorfas. Também aqui, tais distinções devem comportar implicações mútuas. Assim, por exemplo, há uma proliferação onírica dos sonhos, através e apesar da sua desordem dispersiva, a despeito da multiplicidade dos sentidos que aí se combinam, fazem simbiose, parasitam-se, combatem-se de modo aleatório, com uma lógica subterrânea ativa, um discurso que busca por analogia a metáfora, esconde-se, quebra-se, perde-se, reencontra-se num coquetel de sentido e de falta de sentido. Do mesmo modo, há uma lógica organizadora própria, uma profunda filosofia subjacente nos mitos e nas religiões. Ao contrário, pode existir, nas teorias mais arbitrárias, poesia, imaginação e mesmo, como veremos, um mito escondido. De qualquer maneira, todas as entidades noológicas duráveis são eco-organizadoras. O ecossistema onde se elaboram e reproduzem os mitos e as ideias é constituído pelo meio cultural e pelos pensamentos, pelas mentes, cérebros. Aqui está espíritos, cérebros. Tradução horrível. Todas dispõem, inclusive, mitos e religiões, de uma maquinaria complexa, constituída por uma linguagem, uma lógica e, mais profundamente, vinculam-se a uma paradigmática. Examinaremos, portanto, sucessivamente nos próximos capítulos, os tipos de existência e de manifestação das entidades noológicas, seres de pensamento, aqui, seres de espírito, os seus princípios e modos de organização e, principalmente, os das entidades logomorfas, sistemas de ideias e ideologias.
a sua maquinaria, linguagem, lógica, a sua paradigmática. 1º de abril de 2004. Há 20 anos e 6 meses eu havia lido esse capítulo. Fico por aqui. Na próxima leitura, existência e exigência das ideias. Página 144, 12 ao quadrado. Muito bem. Se você gostou, deixe aí no futuro, para que fique me esperando até que eu chegue aí, em seu dezembro, um like, um comentário, pode ser um elogio, uma crítica, um cumprimento, um gesto de engajamento ou uma pergunta. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia. www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau. O primeiro de 12 vídeos já foi. Faltam 11 e estamos mais perto agora da live dos 1000 dias.